Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã é um texto que se encontra no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 14, uma história bastante conhecida, a história das 10 pragas, a história da libertação do povo de Deus da terra do Egito. E capítulo 12, a partir do versículo 29, vai nos relatar a última praga, a 10ª praga, a morte de todos os primogênitos do Egito. E assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxofre, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos de Israel, ide e servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e o vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam com o povo, apressando-os em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Esta é uma passagem bastante conhecida, de um texto, de uma história bastante conhecida. Mas o que talvez passe despercebido numa primeira leitura deste texto é que o que Deus está fazendo aqui é julgando não apenas uma nação, não apenas uma forma de governo, julgando não apenas um tipo de sociedade, mas julgando os próprios deuses do Egito. Porque cada praga específica atinge um deus específico dos egípcios. O Nilo, por exemplo, era a personificação de um deus egípcio, de um deus chamado Hapi. E quando Deus transforma a água do Nilo em sangue, ele vai mostrar que o Senhor Deus é o verdadeiro Deus. E este Deus, o Deus Nilo, não passava de falsos deuses. E assim também com todas as outras pragas, com as rãs que eram adoradas pelos egípcios. Deus então põe as próprias rãs contra os egípcios. Quando Deus faz brotar piolho da terra, para que esses piolhos e esses insetos, eles firam os homens e os animais. Deus também vai estar julgando o Deus do conhecimento dos egípcios, o Deus da magia, quando os seus mágicos, então, eles não conseguem resolver aquele problema. Quando Deus, já na sua 9ª praga, por exemplo, ele vai tampar o sol, ele vai ofender e ele vai mostrar que ele é poderoso acima do próprio Deus Ra, que era o maior de todos os deuses dos egípcios. E nós temos a última praga, a praga da morte do primogênito, de todo primogênito, inclusive do primogênito de Faraó. E Faraó era considerado o filho de Deus, o filho de Ra. E Deus então mostra que ele é o Deus acima de tudo, acima de todos, e ele julga cada um dos deuses dos egípcios. E cada uma dessas pragas atinge em cheio os deuses dos egípcios, para que ele, o Senhor Deus, possa libertar o seu povo e possa arrancar o seu povo do meio dessa idolatria, para que o seu povo possa então servir e adorar apenas ao único Deus vivo. E é interessante que hoje, quando nós olhamos para a nossa situação atual, nós vemos que Deus mais uma vez julga os deuses que a nossa nação, que a nossa época, que o nosso tempo construiu. Isso sempre vai acontecer. Em todas as épocas, nós vamos ver que sempre quando algo bom se transforma em Deus, num Deus para o homem, assim como o Nilo era algo bom, Deus então, ele julga aqueles deuses e ele envergonha aqueles deuses para mostrar que ele é o único capaz de salvar, que ele é o único capaz de cuidar, que ele é a única rocha sobre a qual os nossos pés podem estar firmados. Quando nós vemos hoje esta grande pandemia, nós podemos sim interpretar
isto como um julgamento de Deus com relação aos nossos deuses, aos deuses da nossa era. Quantas pessoas idolatram hoje a ciência? E a ciência, lógico, é algo bom, é algo maravilhoso que Deus nos deu. Mas quando estas coisas boas se transformam em deuses, então Deus vem com julgamento. E hoje o que Ele mostra para cada um de nós através desta pandemia é que os nossos deuses não podem nos salvar. Quando nós elegemos coisas boas que Deus nos dá, a categoria de deuses, estas coisas elas vão ser destruídas, elas vão ser envergonhadas. E hoje a nossa ciência já não pode mais nos salvar e foi envergonhada. É lógico que a vacina está chegando e é dom de Deus e é graça de Deus, mas através disso o Senhor Deus nos mostra que Ele é o único capaz de salvar. Quantas pessoas não idolatram e idolatravam um governo, um sistema de governo, uma pessoa específica, seja da direita ou seja da esquerda. E mais uma vez, esta pandemia nos mostrou que com relação à vida que nós vivemos, estas pessoas não podem nos salvar, estes sistemas de governos não podem nos salvar, a nossa estabilidade financeira não pode nos salvar, o nosso conhecimento adquirido ao longo do tempo não pode nos salvar, não pode nos ajudar a controlar as nossas próprias vidas, a controlar o mundo, porque o mundo e as nossas próprias vidas é algo que apenas Deus controla. Então que nós possamos olhar para esse tempo e enxergar neste tempo quais são os deuses que a nossa geração levantou. E então nos arrepender de adorarmos esses deuses e colocarmos a nossa confiança no único Deus que é poderoso, que é forte o suficiente para nos resgatarmos. O objetivo dele, sempre quando ele vai trazer julgamento, seja com relação ao Egito, seja com relação a todos os outros julgamentos, é que o seu povo seja liberto da idolatria e que o seu povo então volte a adorar somente o único Deus capaz de nos ajudar, capaz de nos proteger. Então nós vamos olhar para todas as dádivas, para todas as coisas boas que Deus nos deu, para o governo, para a ciência, para a economia, e nós não vamos mais olhar para estas coisas como deuses, como coisas que podem nos salvar, mas como bênçãos e dádivas do único Deus vivo, o único Deus poderoso, que além de poderoso, é aquele que nos amou a ponto de entregar o seu próprio Filho por nós. Que o Senhor Jesus abençoe o seu dia, que você seja abençoado e que você dobre os seus joelhos e coloque a sua esperança na força e no amor deste único Deus que pode nos salvar. Que toda esta situação sirva para quebrar todos os deuses, todos os falsos deuses do meu e do seu coração, para que nós possamos então, assim como o povo de Israel, sair do meio de toda aquela idolatria e adorar mais uma vez o nosso Deus. E Ele irá nos sustentar, mesmo em meio ao deserto. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Um grande abraço e até mais.